Olá, essa é mais uma edição do Conversa Regional. Hoje recebemos aqui uma liderança de Francisco Morato, Douglas Cavalcante. Obrigado, Douglas, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ronaldo. Parabéns aí a todos vocês da Rádio TV Regional e parabéns aí pelo trabalho, pela iniciativa. Eu que agradeço esse convite. Douglas, queria começar falando um pouquinho da sua trajetória, antes da gente abordar o tema aqui da entrevista, que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de como você entrou na vida pública, desde a infância, adolescência, falar um pouquinho da sua trajetória mesmo de vida, antes de falar do Douglas homem público. Pô, Ronaldo, bacana. Falar da história assim de um modo geral, né? Eu moro há 43 anos em Francisco Morato. Meus pais foram para a cidade comigo muito pequeno, né? E compraram um terreno parcelado, como muita gente já da cidade já fez, né? Aquele terreninho difícil de pagar e tal. E vivo nessa cidade há muito tempo, sou um apaixonado por Francisco Morato. Estudei escola pública, estudei no Wanda Terezinha na linha ali. Me formei na escola municipal, fui professor de cursos profissionalizantes lá na cidade. Na verdade era o PAI, Programa de Autoemprego do governo do estado, era tipo uma tenda e eu fui lá para aprender, na verdade, né? Eu tinha uma pequena gráfica na época e fui para aprender. Quando eu vi que tinha oportunidade de ensinar, eu falei, pô, eu acho que eu consigo ensinar. E aí conduzi ali uma turma de 60 alunos e, por incrível que pareça, a gente tem ainda muitos desses como amigos hoje. Muitos se formaram, construíram seu próprio negócio, muitos trabalharam, se aposentaram na profissão o que é um motivo assim de muito orgulho para a gente, né? Você vê que a educação profissional ela é incrível nesse sentido. Eu acho que ela é uma educação deveria ser mais valorizada e deveria ser mais construída nas cidades, nos estados. É um programa do governo do estado que não deveria ter acabado, acho que deveria ter continuidade, né? Porque ela era uma educação profissional muito voltada ao trabalho das pessoas, né? Muitas vezes o jovem sai da escola e ele não tem ali uma opção, né, de como se inserir no mercado de trabalho, e esse programa dava esses tipos de cursos, né? Eu fui professor de serigrafia, silkscreen, e a serigrafia ela é uma atividade que tem várias aplicações, né? Aplicações industriais, mas aplicações caseiras também. Então a gente conseguiu ensinar ali a estampar um pano de prato, mas a estampar uma camiseta, a imprimir, por exemplo, uma xícara. Eu estou olhando aqui, a serigrafia tem várias aplicações. Por exemplo, você vê ali aquele frasco de álcool gel tem serigrafia, o pano de prato tem serigrafia, a xícara tem serigrafia, né? O bule tem serigrafia. Então é algo que tem muita aplicação, é um curso barato, né? E a gente conseguiu ministrar esse curso lá e teve muito sucesso. E um pouco da minha história que eu acho que é importante falar é que a gente teve uma pequena gráfica na época, né? Começou muito pequeno, foi da onde inclusive eu desenvolvi essa arte da serigrafia, mas eu sou tipógrafo, né? Hoje em dia é uma coisa assim que eu acho que é de museu, mas para a época a gráfica você precisava de um tipógrafo, você juntava aqueles tipos, a gente chama de tipo, eram fontes escritas no metal, né? Que você compunha ali e fazia cartão de visita, panfleto, enfim. E eu tive uma gráfica assim, também tive uma imobiliária junto com meu pai, a gente chegou a administrar aí mais de 40 imóveis juntos. Então assim, eu e o meu pai, a gente teve uma parceria da vida. Meu pai é uma grande inspiração para mim, um homem lutador, guerreiro, que com pouco estudo, mas com muita perspicácia, sabe? Conseguiu lutar e vencer na vida, né? Que eu acho que a vitória de um homem, de um pai de família é construir sua família, poder dar o sustento para sua casa. E meu pai, eu acho que conseguiu fazer isso com muita verdade no coração, com muita luta, e é quem eu me espelho muito, muito mesmo. E eu acho que falar um pouquinho assim de história, né, do Douglas, eu participei da política inclusive por iniciativa do meu pai. A gente já estava muito estabilizado lá com
com os dois comércios, né? Comerciante, você sabe como é que é. Acorda cedo, dorme muito tarde, trabalha de segunda a segunda, tá sempre ali preocupado com os problemas do comércio. E um dia, por nada, meu pai chegou e falou pra mim, pô, Douglas, você é um menino inteligente, você deveria participar da política. Ah, pai, eu não vejo por que política, pra que isso e tal. Na época, lealdade é um dos valores que a gente carrega pra vida, né? É um dos, a gente tem outros, né? Gratidão, eu acho que é um valor que tem que ser mais cultivado pelas pessoas, e a gente tem isso como valor da vida. Meu pai me ensinou uma lição que eu carrego para a vida. A gratidão vai na frente da honra, porque não existe um homem honrado ingrato. Como que você enxerga as demandas da cidade de Francisco Morato hoje? Qual que você acredita que é a principal demanda, o principal foco de ausência do poder público? Então, eu acho que demanda você tem de todas as esferas, né? Dificuldades a gente tem inúmeras aí que a gente pode listar. Mas para pontuar pelo menos as mais urgentes hoje a saúde da cidade está abandonada, né? As pessoas que usam o posto de saúde sabem que não tem médico, ora não tem remédio, ora não tem médico, não tem remédio, não tem atendimento decente. As pessoas que dependem hoje da saúde sabem o caos que está aí. Não sou só eu que estou falando. O Tribunal de Contas apontou, reprovou a última prestação de contas da saúde, reprovou, apontando inclusive que faltavam médicos, remédios, que faltavam estrutura para gestantes, que faltavam medicamentos básicos, coisas básicas na maioria dos postos de saúde. Então, é um problema recorrente da cidade, que é a saúde. Eu acho que a saúde é um problema no país inteiro, mas em Francisco Morato o problema é muito grave. É um problema que tem que ser atacado de frente. A gente tem hoje um problema na cidade, que é um problema de segurança, né? A segurança pública, ela é responsabilidade direta do Estado, mas tem uma participação importante da prefeitura. Por exemplo, a gente está aqui na cidade de Caieiras. Aqui é uma cidade extremamente monitorada. Isso dá uma sensação de segurança para a população, né? Francisco Morato está aquém disso. O comerciante hoje fecha o comércio e abre no outro dia rezando para que ele não seja assaltado. Tem comerciantes na cidade que já foram assaltados 5, 6, 7 vezes. E o poder público sabe o que fez? Fechou o comércio dele, aumentou os impostos e não deu nenhum tipo de acesso para ele para poder ter aí uma segurança melhor no seu comércio. Eu acredito que a gente poderia ter um aumento do monitoramento na cidade, né? Que é uma questão que tem um custo baixo. Se você colocar a execução a partir de um funcionário efetivo, a gente tem inúmeros funcionários qualificados na prefeitura, gente muito boa, e eu acredito que tem muita gente boa ainda fora que poderia trabalhar na prefeitura através de um concurso público e poder auxiliar nesse sentido, principalmente em relação ao monitoramento. Nosso efetivo da Polícia Militar, por exemplo, ele está extremamente defasado, e eu não tenho notícia de nenhum pedido da prefeitura em relação ao aumento desse efetivo da Polícia Militar. Então, eu acho que a segurança pública também é outro ponto a ser atacado. A gente tem essa deficiência na cidade. Hoje, infelizmente, em relação às pessoas dependentes químicos, né, a gente tem 2 pontos hoje que chamam muita atenção e que não tem nenhuma ação do poder público em relação a isso, que são as cracolândias que estão sendo criadas lá. Você vê no escadão da estação, né, e próximo da Ponte Seca, estão virando grandes bolsões do uso de entorpecentes, e a gente vê nenhuma ação do poder público nesse sentido. E outro ponto também importante de falar é a mobilidade urbana. A gente tem um problema de mobilidade urbana na cidade, um problema de acessibilidade, e há poucas ações ou nenhuma ação nesse sentido, né? Hoje você imagina que o moratense, ele é o último a chegar da linha 7 Rubi, né? A pessoa que trabalha 8 horas no trabalho e ainda leva 2, 3 horas para chegar em casa, 1 hora é muito valiosa para você poder ficar com seus filhos, com a sua família, ter ali uma horinha a mais de descanso. E infelizmente isso não acontece por um problema de mobilidade urbana que a cidade tem, assim, de modo terrível. Hoje a prefeitura, por exemplo, não prioriza a pavimentação das ruas, a manutenção das ruas. Hoje o que acontece é o seguinte: a gente vê que há recapeamento de rua boa, rua que ainda já estava na garantia ainda, e rua que tem mais buraco do que rua.
Então você imagina, por exemplo, a pessoa que está 40 anos pisando na lama, vendo uma rua boa sendo recapeada de novo. Eu acho que assim, um tapa na cara da pessoa, né, que contribui, que paga seus impostos, e eu acho que a rua mais importante da cidade é a sua rua que está assistindo a gente aqui, né, e a pessoa, é o direito de ir e vir, é a dignidade da pessoa chegar na sua casa, sair com o seu carrinho no final de semana, e muitas vezes não tem. Eu passei numa rua agora esses dias, e uma mãe tem uma criança especial, e a criança teve um problema na madrugada, o carro dela atolou, ela teve que sair na lama, caiu na lama, não tinha para quem ligar, se ligasse para a ambulância não ia chegar lá. Então você imagina o problema de acessibilidade que é uma rua de terra hoje. Então eu acho que deve ser prioridade dos governantes zerar as ruas, né, e pavimentar essas ruas e colocar isso como prioridade. Douglas, outra questão que é sempre abordada aqui no nosso programa, com várias lideranças regionais e com você não é diferente, a questão das cidades dormitório. As cidades aqui do Cimbaju, principalmente Caieiras, Francisco Morato e Franco da Rocha, são vistas como cidade dormitório. Você falou aí sobre a questão da linha 7 da CPTM. E a linha 7 da CPTM, ela meio que alavancou esse movimento de que os moradores daqui saem muito cedo para trabalhar em São Paulo e retornam só tarde da noite, não aproveitam a cidade, não vivem dentro das nossas cidades. Como que você acha, você como uma liderança regional e principalmente uma liderança em Francisco Morato, qual solução você vê para esse problema? Para trazer o moratense de volta para Francisco Morato, para ele trabalhar na cidade, para viver a cidade? Então, eu acho que pegar esse final da sua fala, né? Eu acho que são duas questões que a gente tem que abordar. Primeiro, o moratense trabalhar na cidade. Eu acho que é o sonho de todo moratense poder trabalhar perto de casa, né? Porque a pessoa quer ficar mais tempo ali com seus filhos, com a sua família, quer curtir um pouco mais a vida. Ganhar qualidade de vida. É qualidade de vida. E para ele ter essa qualidade de vida, a gente tinha que oferecer mais oportunidades para investimentos aqui na região, né? Veja Franco da Rocha. Franco da Rocha acabou dando um exemplo importante, né? Mudando a legislação, abrindo a possibilidade de empresas se instalarem na cidade. Mercado Livre é um exemplo desse. Agora, a empresa que fornece peças para Hyundai é um outro exemplo positivo deles, né? Então, e outras empresas que vão se instalar ali na beira da estrada. Você sabia que parte daquela área era de Francisco Morato? A gente acabou perdendo para Franco da Rocha no plebiscito, algo que assim tirou de nós moratenses a possibilidade de ter aquela arrecadação. Mas boa parte daqueles trabalhadores que vão, por exemplo, ao Mercado Livre já são de Francisco Morato, ou seja, nós temos uma força de trabalho muito boa e qualificada para isso. O que a gente precisa em Morato é desburocratizar, fazer um sistema em que possibilite as empresas se instalarem na cidade, e hoje a gente não vê isso no poder público, né? Hoje o que a gente enxerga é a criação de mais burocracia para o empresário se instalar na cidade. Veja que a gente tinha, por exemplo, a Frutiquelo, na cidade de Francisco Morato. É uma empresa que dá muito orgulho por ter nascido na cidade, né? A gente conhece lá um dos empresários dessa empresa. E o que a gente viu? A gente perdeu a empresa de Francisco Morato porque a cidade não deu condições da empresa crescer ali, né? Então, o que a gente precisa fazer em Francisco Morato? Primeiro, desburocratizar, né? Criar uma legislação que atraia o empresário para vir se instalar em Francisco Morato e dar as condições possíveis para que ele possa exercer a atividade econômica dele ali, sempre incentivado pela criação de empregos. Vamos pensar que saem de Francisco Morato cerca de 30, 40 ônibus por dia para as pessoas trabalharem no telemarketing. Será que em Francisco Morato a gente não tinha área para poder oferecer para essas grandes empresas de telemarketing se instalarem na cidade e poder oferecer esse serviço? A resposta é: nós temos. Agora o que precisa é boa vontade, né? Levantar da cadeira e ir atrás disso. Então, quando você escolhe ali o secretariado, eu acho que a prioridade é você colocar o povo na prioridade. Isso está faltando na cidade. E aí eu quero falar da segunda questão, que qualidade de vida também é você ter espaço de lazer e cultura próximo da sua casa. Eu acho que o moratense sofre isso, né? Então o moratense hoje quer sair com a sua família, quer sair com os amigos, tomar uma cervejinha, curtir uma atividade à noite ali, à tarde com a sua família, brincar.
E hoje a gente tem mínimas opções na cidade. Eu acho que a cidade de Francisco Morato é uma cidade muito festeira. O povo é um povo alegre, o povo é um povo feliz, lutador, sabe, mas muito feliz. É uma cidade que eu falo que sou apaixonado pela cidade porque o que faz a cidade é o povo. E o povo de Francisco Morato, sem dúvida nenhuma, é o povo mais feliz dessa região, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas. E eu tenho certeza que se a prefeitura incentivar, né, empresas, empreendimentos, incentivar, por exemplo, a gente não tem hoje na cidade, nem na região, questões ligadas ao turismo, né? Então, qual que é a capacidade turística de Caieiras? Qual que é a capacidade turística de Franco da Rocha? Qual que é a capacidade turística de Francisco Morato? Mais de 50% da população, ela é oriunda de nortistas ou nordestinos, né? Da região do Norte e Nordeste. E a gente tem hoje um potencial turístico na cidade muito grande, o que falta é incentivo, né? Um dia, se você for em Francisco Morato, vai lá no Caldo do Regis, vai no Saideira, vai no Bar do Peixe, que você vai comer, por exemplo, o melhor caldo da região. Você vai lá no Saideira, você vai comer o melhor mocotó da região, e no Bar do Peixe, com certeza, o melhor filé de tilápia. Então, assim, isso tudo faz parte da cultura nordestina. A gente tem muito mais potencial para oferecer. Mas a cidade, nessa questão do lazer e da cultura, parou no tempo. Se você que nesse ano agora, aniversário da cidade, a gente não teve um evento, né, de comemoração da cidade. E a gente foi em Cajamar, por exemplo. Cajamar promoveu uma festa nordestina, e falando lá com o prefeito Danilo João, aliás, parabéns, prefeito, pelo excelente trabalho que faz lá em Cajamar. E ele estava falando que a festa nordestina, ela era um dos motivos daquela festa, mas outros motivos aconteceram durante a criação da festa. Ou seja, ele incentivou a hospedagem nos hotéis e pousadas da cidade, ele incentivou os restaurantes a venderem mais, ele criou uma rota cultural ali na cidade, então as pessoas foram uma semana antes, passaram no comércio, passaram nas lojas de roupa, consumiram aquela cultura naquele momento. Então, ou seja, ele fez um incentivo turístico na cidade. É isso que eu acho que a cidade de Francisco Morato precisa e o povo merece. Douglas, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua vinda aqui. É uma honra para todos nós da Rádio TV Regional receber você, uma liderança de Francisco Morato. E para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os nossos espectadores, principalmente a população moratense que nos acompanha aqui, que é uma grande audiência nossa, que você falasse naquela câmera ali para o pessoal de Francisco Morato sobre os seus planos, sobre a sua perspectiva para o futuro, sobre como você enxerga o futuro apesar de todas as dificuldades. Ronaldo, primeiro agradecer aqui o convite, né, da Rádio TV Regional, e dizer aqui para o povo de Francisco Morato que nós temos esperança de dias melhores na cidade. A gente sonha com uma Francisco Morato para frente, uma Francisco Morato que entregue para o povo realmente o que ele merece. Agradecer cada dia, cada abraço, cada mensagem de carinho, cada mensagem que a gente recebe nas nossas redes sociais de incentivo, e nós caminharemos sempre para frente, sempre com a nossa comunidade, com a fé nas pessoas e a fé no futuro melhor. Essa é mais uma edição do Conversa Regional. Obrigado, Douglas. Obrigado, Rádio TV Regional. Obrigado. Tudo de bom, viu? Boa sorte para vocês, boa sorte para todos nós aqui da região. Pessoal de Morato, esse é Douglas Cavalcante, mais um episódio da Conversa Regional. Obrigado. Valeu.